Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês do meu livro, quer dizer, deste livro aqui, e onde tudo começou. Então, esse livro que eu estou lançando hoje é uma biografia romanceada do Álvares de Azevedo. Mas, na verdade, tudo começou com a monografia da pós-graduação que eu fiz lá em 2005. Então, isso aqui é resultado de uma pesquisa de 10 anos. Por quê? Porque quando eu fiz uma pós-graduação em letras, e aí falaram, você tem que fazer uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, eu falei, que legal, eu quero fazer a vida do Álvares de Azevedo, eu quero fazer a análise do Álvares de Azevedo, eu quero fazer qualquer coisa relacionada ao Álvares de Azevedo. E aí a professora falou, não, Álvares de Azevedo não está na lista. Eu falei, mas eu só vim fazer letras porque eu queria pesquisar o Álvares de Azevedo, estudar a poesia do Álvares de Azevedo, o romantismo. Como assim não está na lista? Aí foi aquela coisa toda, eu tive que convencer a coordenadora, eu tive que convencer a professora, eu tive que convencer todo mundo de que eu queria realmente fazer Álvares de Azevedo. Eu tinha alguma coisa para falar do Álvares de Azevedo. E aí eu consegui fazer a minha monografia e depois eu publiquei essa monografia, obviamente, que eu convidei a professora Márcia Lígia, que era a coordenadora, que não queria deixar eu falar do Álvares de Azevedo. Eu convidei ela para fazer a abertura, a introdução do trabalho. Ela aceitou, escreveu um texto lindo sobre o livro, fiquei super emocionada. Mas aquilo foi só o começo. Então, eu comecei fazendo aquela pesquisa e quando acabou, ficou uma coisa meio, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar estudando a vida do Álvares de Azevedo. Aí continuei estudando, e aí tomei notas, e aí fiz uma série de anotações e de conjecturas. O que eu posso fazer sobre o Álvares de Azevedo? Aí falei, vou fazer uma biografia. Mas ainda não sabia como que eu ia fazer essa biografia. Então, eu quero falar de tudo o que aconteceu desde que ele saiu do Rio, desde que ele nasceu, na verdade. Aí ele nasceu em São Paulo, depois foi para o Rio, depois ficou no Rio, depois voltou para São Paulo para fazer faculdade no Largo São Francisco, faculdade de Direito, no Largo São Francisco. E aí eu não sabia bem que formato que eu ia passar. Milhares de notas, milhares de páginas, milhares de... Um dia eu falei, não, vou fazer isso com formato de diário. E aí, daquela pesquisa de anos e anos e anos, não tinha 10 anos ainda, como está fazendo 10 anos agora, aquela pesquisa de anos e anos e anos me ajudou a ter uma coisa mais próxima da voz dele. Então eu sabia quais as palavras ele usava, como era a narrativa dele, que tipo de coisa que ele gostava de colocar no texto dele. Eu falei, então eu vou meio que encarnar o Álvares de Azevedo e vou escrever em primeira pessoa. E aí eu comecei a escrever em primeira pessoa, foi ficando muito legal, foi ficando muito bacana, e virou um diário. Então, esse livro é o resultado de 10 anos de pesquisa, e quando eu resolvi estruturar, virou mesmo uma coisa em primeira pessoa, como se fosse o Álvares narrando toda a vida dele. E aí ele narra a solidão de morar em São Paulo, ele fala sobre o desejo que ele tinha de encontrar uma musa inspiradora, mas aí ele veio para São Paulo e ele saiu da corte no Rio de Janeiro, e a corte era tudo lindo e maravilhoso. São Paulo era uma vilinha que tinha 20 mil habitantes, era uma coisinha horrível, e ele fala mal do pessoal de São Paulo, e aí ele fala que as mulheres eram feias, que ninguém se comparava às mulheres do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era tudo lindo, maravilhoso, super chique, e São Paulo só tinha caipira. Então ele critica as mulheres, ele queria encontrar uma musa inspiradora, e não tinha nenhuma em São Paulo, então era terrível para ele. Mas enfim, cada vez que ele voltava para o Rio, ele ficava super feliz da vida de poder voltar para o Rio, ficar com a família e poder viver de novo aquele glamour, aquela coisa toda que tinha no Rio e não tinha em São Paulo. Então eu narro essa questão do vai e vem dele, da vida dele, como era a vida em São Paulo, depois como que era a vida no Rio, até ele começar a encontrar e fazer amigos. E aí ele começa a encontrar um pessoal bem da literatura mesmo. Ele encontra Aureliano Lessa, Bernardo Guimarães, e eles fundam a sociedade epicureia, que de acordo com a história já existia, mas aí eles começam a fazer aquelas reuniões, e eles vão para o cemitério, e aí eles
enchem a cara e fumam e aí se diverte até dizer... Ou seja, no século XIX já tinha tudo aquilo que tem hoje lá no Largo São Francisco, né? Tem aqui o estudante do Largo São Francisco para não me deixar mentir, né? Só faz festa, né? Estudar que é bom, não estuda, né? Ou seja, é festa universitária, gente, é tudo igual, né? Hoje, século XX, século XIX, tudo igual, não mudou nada. Mudou o cenário, talvez. Mudou nada. E o pessoal quer saber de encher a cara e fazer festa, né? E isso tá aqui. Então ele queria saber de encher a cara, de fazer festa. Escrevia muito, escrevia pra caramba. Por quê? Porque não tinha muito o que fazer, né? Não tinha internet, não tinha Face, não tinha nada. O que eles faziam? Escrevia, fazia livro, e publicava poema e tal. Se fosse hoje, né? Publicava foto no Face, né? Fazia um blogzinho e tal. Não ia ter tanta graça. Mas naquela época era tudo mais romântico, era tudo mais... Né? E aí ele fazia tudo isso. Escrevia e tal. Sonhava em publicar, estruturou um livro que não chegou a publicar, então ele não viu nada dele publicado. O que ele viu foi um ou outro artigo, alguns estudos que ele fazia em revista que já circulava mesmo dentro da faculdade e morreu, tadinho, com 20 anos sem ver o trabalho dele publicado. Hoje, mais de 150 anos depois, você pesquisa Álvares de Azevedo no Google, tem milhares e milhares e milhares de resultados. Então, ele é muito atual. Ele é muito atual por quê? Porque ele escreveu, talvez, lá atrás, no século XIX, o que muita gente sente hoje. Então, hoje, quem vem de fora, e eu mesmo tenho muito aluno que não é de São Paulo, então quem tem contato com o pessoal que não é de São Paulo, sente essa coisa. Quem vem de fora para estudar em São Paulo, para viver em São Paulo, fica sempre com aquele aperto, aquela saudade, aquela coisa de a minha família, os meus amigos, e tem uma solidão, e tem aquela coisa que fica, principalmente quem vem de fora, mora no centro de São Paulo, tem uma solidão que é uma coisa dolorida.